trabajo y de tus relaciones, y, ¿no? Es parte de. Si no, entonces no escribas una autobiografía. Valentino, ¿cómo cayó? Cuéntame. Pero hace tantos años, Raulito. Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga essa história. Durante anos, o nome de Jaqueline Bracamontes esteve ligado a rumores, olhares suspeitos e um passado que nunca foi totalmente esclarecido envolvendo William Levy. Mas agora, o silêncio acabou. Em uma revelação que está a incendiar as redes sociais, Jaqueline decidiu finalmente abrir o jogo, e o que ela disse não só confirma muitas suspeitas, como também levanta novas dúvidas que ninguém esperava. Será que tudo o que vimos até hoje foi apenas a superfície de algo muito mais intenso? Entre supostos envolvimentos, bastidores cheios de tensão, sentimentos não resolvidos e momentos que nunca chegaram ao público, essa história ganha agora um novo capítulo, mais sombrio e surpreendente do que nunca. E o mais chocante, que existem detalhes que podem mudar completamente a imagem que muitos têm de William Levy, principalmente quando se fala das suas relações passadas e das polêmicas mais recentes. Antes de continuar, já deixa o teu gostei e inscreve-te no canal, porque isso ajuda o YouTube a entregar este conteúdo para mais pessoas e nos permite continuar trazendo histórias exclusivas e revelações que você não vê em mais lugar nenhum. E fica comigo até o final, porque a última revelação, eu garanto, vai te deixar completamente impactado e talvez até sem palavras. Jaqueline Bracamontes nasceu no México e desde cedo mostrou interesse pelo mundo artístico. Sua beleza e carisma a levaram a conquistar o título de Miss México, abrindo portas para a televisão. Rapidamente se destacou como atriz de telenovelas, tornando-se uma das figuras mais queridas do público latino. Já William Levy, nascido em Cuba, teve uma infância marcada por dificuldades financeiras e desafios típicos de quem cresce em um ambiente limitado. Sua mudança para os Estados Unidos foi decisiva, onde iniciou como modelo antes de entrar no universo das novelas. Ambos trilharam caminhos diferentes, mas com algo em comum: ambição, talento e uma ascensão meteórica. O encontro entre Jaqueline Bracamontes e William Levy não foi apenas mais uma coincidência comum do mundo das novelas, mas sim o início de uma das histórias mais comentadas, envolventes e polêmicas do entretenimento latino, algo que até hoje desperta curiosidade, debates e diferentes versões entre fãs e mídia. Tudo começou quando ambos foram escalados para trabalhar juntos em uma produção televisiva, um ambiente onde a convivência intensa, os longos dias de gravação e a necessidade de criar química em cena acabam muitas vezes ultrapassando os limites da ficção, e foi exatamente isso que muitos começaram a perceber entre os dois, uma conexão que parecia ir além do profissional e que rapidamente chamou a atenção de colegas de elenco, produção e, claro, da imprensa especializada. Desde os primeiros dias, comentários de bastidores indicavam que havia uma proximidade especial, olhares mais demorados, risadas compartilhadas em momentos fora das câmeras e uma sintonia que não precisava de roteiro para existir, algo que naturalmente despertou especulações, ainda mais considerando o contexto delicado da vida pessoal de William Levy naquele período, já que ele mantinha uma relação com Elizabeth Gutierrez, o que transformava qualquer indício de aproximação com Jaqueline em um possível escândalo. Com o passar do tempo, a imprensa começou a notar e explorar cada detalhe, cada aparição pública, cada entrevista conjunta e até mesmo a linguagem corporal dos dois, criando uma narrativa que misturava realidade e suposição, algo muito comum quando se trata de figuras públicas tão populares, e assim o que poderia ter sido apenas uma parceria profissional começou a ser visto como um possível romance secreto, alimentado tanto por pistas indiretas quanto pelo silêncio estratégico de ambos. Em entrevistas da época, Jaqueline Bracamontes mantinha uma postura elegante, muitas vezes desviando das perguntas mais diretas, respondendo com sorrisos ou comentários genéricos, enquanto William Levy adotava uma atitude semelhante, evitando confirmações e preferindo manter o foco no trabalho. Mas essa tentativa de neutralidade acabava tendo o efeito contrário, pois quanto menos eles falavam claramente, mais espaço davam para interpretações e teorias, o que só aumentava o interesse do público. Nos bastidores, relatos apontavam que havia momentos de grande proximidade, mas também períodos de certo distanciamento, o que levou muitos a acreditarem que existia um conflito emocional acontecendo, possivelmente relacionado à situação já estabelecida de William com Elizabeth, criando um cenário de tensão que ia além das câmeras e que, de certa forma,
se refletia na intensidade das cenas que protagonizavam juntos. A química entre os dois era inegável, algo que os fãs percebiam facilmente ao assistir suas atuações, e isso contribuiu ainda mais para fortalecer a ideia de que havia algo real por trás daquela conexão. Afinal, nem sempre é possível fingir um nível tão alto de envolvimento emocional sem que exista algum tipo de sentimento verdadeiro envolvido. Conforme a história ganhava repercussão, surgiram rumores mais fortes, incluindo alegações de encontros fora do ambiente de trabalho, mensagens trocadas e até possíveis desentendimentos relacionados à situação, embora nada tenha sido oficialmente confirmado na época, o que manteve tudo no campo do mistério, tornando a narrativa ainda mais intrigante e duradoura. A presença de Elizabeth Gutierrez nesse contexto foi um dos fatores que mais intensificaram a polêmica, já que ela também era uma figura pública conhecida, e qualquer movimentação envolvendo William Levy automaticamente a colocava no centro da situação, gerando uma espécie de triângulo emocional que a mídia não hesitou em explorar, muitas vezes de forma sensacionalista, aumentando a pressão sobre todos os envolvidos. O público, por sua vez, se dividia entre aqueles que torciam por Jacqueline e William como um casal, baseando-se na química evidente, e aqueles que defendiam a relação já existente de William com Elizabeth, criticando qualquer possibilidade de envolvimento externo, o que transformou a história em um verdadeiro fenômeno de opinião pública, com debates constantes nas redes sociais e programas de entretenimento. Com o tempo, o que era apenas um conjunto de rumores passou a ser tratado quase como uma verdade não oficial, sustentada por pequenos detalhes, declarações ambíguas e a memória coletiva dos fãs que acompanharam cada fase desse suposto envolvimento. E mesmo anos depois, quando Jacqueline Bracamontes decidiu falar de forma mais aberta sobre alguns aspectos de sua vida, suas palavras foram interpretadas como uma confirmação indireta de que aquele encontro inicial realmente deu origem a algo mais profundo, ainda que nunca tenha sido totalmente exposto ou assumido publicamente. Essa mistura de silêncio, intensidade emocional, contexto delicado e exposição midiática fez com que o início da história entre Jacqueline e William Levy se tornasse não apenas marcante, mas também um dos capítulos mais polêmicos e comentados da televisão latina, mostrando como, muitas vezes, as histórias que não são completamente contadas acabam sendo justamente as que mais permanecem vivas na memória do público, alimentadas por dúvidas, interpretações e pela eterna curiosidade sobre o que realmente aconteceu nos bastidores daquele encontro que mudou tudo. Quando se fala sobre o início de vida e a ascensão à fama de Jacqueline Bracamontes e William Levy, é impossível não perceber como duas trajetórias completamente diferentes acabaram por convergir no mesmo universo de sucesso, glamour e também controvérsias. Jacqueline Bracamontes nasceu em Guadalajara, no México, em uma família estruturada, com valores tradicionais e apoio constante, o que contribuiu para que desde muito jovem ela desenvolvesse confiança, disciplina e um forte senso de responsabilidade. Ao contrário de muitas histórias marcadas por dificuldades extremas, a vida de Jacqueline foi relativamente estável, mas isso não significa que seu caminho até o estrelato tenha sido fácil, muito pelo contrário, ela precisou construir sua imagem com muito esforço, dedicação e resiliência em um meio altamente competitivo e exigente como o entretenimento mexicano. Desde cedo, Jacqueline demonstrava interesse pela comunicação e pelas artes, participando de eventos escolares, atividades sociais e concursos de beleza locais, onde já chamava atenção por sua presença marcante, carisma natural e uma elegância que viria a se tornar uma de suas principais marcas registradas. Foi justamente esse conjunto de qualidades que a levou a participar de concursos maiores, até conquistar o título de Nuestra Beleza México, um dos momentos mais decisivos de sua vida, pois a partir dali as portas do mundo artístico começaram a se abrir de forma acelerada e intensa. Após esse reconhecimento nacional, Jacqueline teve a oportunidade de representar o México em competições internacionais, ampliando ainda mais sua visibilidade e experiência, o que contribuiu significativamente para sua formação pessoal e profissional, preparando-a para os desafios que viriam pela frente. Sua transição para a televisão aconteceu de forma estratégica, iniciando como apresentadora e posteriormente migrando para a atuação em telenovelas, onde rapidamente conquistou o público com sua naturalidade,
Quando se fala em declarações polêmicas e revelações bombásticas envolvendo Jacqueline Bracamontes e William Levy, é impossível não lembrar do impacto que algumas entrevistas tiveram ao longo dos anos, especialmente porque durante muito tempo ambos optaram pelo silêncio ou por respostas cuidadosamente calculadas, o que só aumentava ainda mais a curiosidade do público e alimentava teorias sobre o que realmente aconteceu entre eles nos bastidores das novelas em que trabalharam juntos, e foi justamente essa mistura de silêncio e pequenas pistas que criou uma das histórias mais comentadas e misteriosas do mundo das celebridades latinas, porque cada palavra dita em público parecia esconder algo maior, algo não totalmente revelado, algo que o público sentia que existia, mas que ninguém confirmava de forma direta, até que, anos depois, Jacqueline surpreendeu ao quebrar parcialmente esse silêncio em entrevistas que rapidamente viralizaram, onde ela deixou escapar detalhes que, mesmo sem uma confirmação explícita, foram suficientes para que muitos interpretassem como uma admissão indireta de um envolvimento mais profundo com William Levy, e o que tornou tudo ainda mais intenso foi o contexto dessas declarações, já que na época em que os rumores surgiram, William estava ligado a Elizabeth Gutierrez, o que transformava qualquer possível relação em um tema extremamente delicado e potencialmente explosivo, principalmente aos olhos do público que acompanhava cada passo dos três, e foi exatamente isso que fez com que as falas de Jacqueline ganhassem um peso ainda maior, porque não eram apenas memórias ou comentários sobre o passado, mas sim peças de um quebra-cabeça emocional que envolvia amor, dúvida, escolhas difíceis e possíveis arrependimentos, e em uma dessas entrevistas mais comentadas, Jacqueline mencionou que viveu momentos intensos durante as gravações e que houve sentimentos envolvidos, algo que, embora não fosse uma confirmação direta de um romance, foi suficiente para que muitos entendessem que havia sim algo além da amizade e da parceria profissional, e o mais curioso é que ela também deu a entender que, na época, nem todas as informações estavam claras para ela, sugerindo que poderia não ter total conhecimento da situação completa de William, o que abriu espaço para interpretações ainda mais complexas, incluindo a possibilidade de desencontros, mal-entendidos e decisões tomadas em meio a emoções confusas, e como era de se esperar, essas declarações reacenderam uma polêmica que parecia já ter ficado no passado, trazendo novamente à tona o nome de Elizabeth Gutierrez e fazendo com que o público revisitasse toda a história sob uma nova perspectiva, questionando quem sabia o que, quando sabia e quais foram as verdadeiras intenções por trás de cada atitude, e ao mesmo tempo em que alguns fãs passaram a ver Jacqueline com mais empatia, entendendo que ela também poderia ter sido envolvida em uma situação emocionalmente complicada, outros não hesitaram em criticá-la, acusando-a de expor algo que poderia afetar outras pessoas e reacender feridas antigas, o que mostra como esse tipo de revelação nunca é simples e sempre carrega múltiplos lados e interpretações, e enquanto isso, William Levy manteve uma postura mais reservada, raramente entrando em detalhes sobre o assunto, o que por um lado preservava sua imagem, mas por outro também contribuía para manter o mistério vivo, porque o silêncio, nesse caso, falava quase tão alto quanto as declarações, e é interessante observar como, ao longo do tempo, pequenas frases, expressões e até mesmo pausas durante entrevistas foram analisadas minuciosamente por fãs e pela mídia, como se cada detalhe pudesse revelar uma verdade escondida, e isso transformou essa história em algo que vai além de um simples rumor ou relacionamento do passado, tornando-se quase uma narrativa emocional coletiva acompanhada por milhares de pessoas. E outro ponto que chamou bastante atenção foi o fato de Jacqueline, em determinados momentos, demonstrar um certo tom de reflexão e até de aprendizado ao falar sobre o assunto, como alguém que olha para trás e reconhece que viveu algo marcante, mas que também entende as consequências que aquilo trouxe, o que adiciona uma camada ainda mais humana à história, porque mostra que por trás de toda a polêmica existem sentimentos reais, decisões difíceis e momentos que, de alguma forma, deixam marcas, e isso faz com que o público se conecte ainda mais com a situação, seja por curiosidade, identificação ou simplesmente pelo fascínio natural que histórias intensas despertam, e mesmo depois de tanto tempo, o tema continua relevante justamente porque nunca houve uma confirmação completa ou um encerramento definitivo, o que mantém viva a sensação de que ainda pode haver algo a ser revelado, algo que ainda não foi dito, algo que poderia mudar novamente toda a percepção sobre o que aconteceu, e talvez seja exatamente esse mistério que faz com que cada nova entrevista, cada nova declaração, por menor que seja, volte a gerar repercussão e debate,
porque no fundo, as pessoas não estão apenas interessadas em saber se houve ou não um relacionamento, mas sim em entender a verdade por trás das emoções, das escolhas e das consequências que marcaram a vida de todos os envolvidos, transformando essa história em um dos capítulos mais intrigantes e comentados do universo das celebridades, onde o silêncio, as entrelinhas e as revelações parciais continuam alimentando uma narrativa que, ao que tudo indica, ainda está longe de chegar ao seu fim definitivo. E assim chegamos ao final de mais um vídeo, e depois de tudo o que foi revelado sobre Jaqueline Bracamontes e William Levy, fica impossível não refletir sobre quantos detalhes ainda podem estar escondidos por trás dessa história cheia de emoções, decisões difíceis e momentos que marcaram suas vidas para sempre. Agora eu quero saber de você, qual é a sua opinião sobre tudo isso? Você acredita que ainda existem verdades que não vieram à tona? Deixa aqui nos comentários, porque a sua participação faz toda a diferença e enriquece ainda mais essa conversa. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu gostei, porque isso ajuda muito o canal a crescer e faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas que também querem ficar por dentro dessas histórias intensas. E claro, se ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque aqui você sempre vai encontrar conteúdos envolventes, revelações surpreendentes e histórias que dão o que falar. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço, e me conta aqui embaixo de onde você está assistindo, e até o próximo vídeo. No, trabajamos juntos. En un momento salimos, pero, o sea, nada, bye. Quedaron las cosas claras porque no...